Hoje é dia da gente conversar de um assunto muito procurado por vocês aqui no canal, os famosos FIINFRAs, fundos de investimentos privados em infraestrutura, com debêntures incentivadas, isentos de impostos, que pagam dividendos todos os meses. E vamos entender sobre o NUIF 11, que é nada mais nada menos da Nubank, um dos bancos que mais cresce no Brasil. Vamos ver se esse FIINFRA realmente vale a pena ser investido. Vamos analisar a carteira dele e entender todo o cenário para ver se faz parte da sua tese de investimento para que você fique cada vez mais apto a tomar suas próprias decisões, pessoal. E além disso, além do NUIF 11, o Nubank ele tem vários outros tipos de investimentos atrelados ali um pouquinho à renda fixa e à renda variável. Tem esse no reserva, no seleção, o NDIV 11, que é um ETF da Nubank que tem vídeo de análise aqui do canal. Especificamente desse NDIV 11 você pode aí fazer a sua pesquisa. Tem o Nu Soberano, o NSDV11, que também tem vídeo aqui no canal, e o Nu Ultravioleta, mas hoje a gente vai falar sobre o NUIF 11, que é o fundo de investimento em infraestrutura. Para quem não entende muito bem sobre esses FIINFRA é tipo assim, é um jeito de das grandes empresas pegarem empréstimos através das debêntures. Então essas debêntures chamadas de debêntures incentivadas, porque elas são incentivadas pelo nosso governo federal, pelo Tesouro, com a isenção de impostos. Então a empresa ganha pegando esse empréstimo mais barato, desde que utilize isso na infraestrutura do país, ou seja, melhorando as rodovias, melhorando o saneamento, melhorando a energia elétrica, o transporte. Então, todas essas questões que estão relacionadas a infraestruturas, tem essas debêntures incentivadas e a empresa pega esse empréstimo e existem os fundos que são específicos de alocação do capital sobre essas debêntures incentivadas. Você vai ver na carteira aqui do NUIF 11, tá, pessoal? Então, o NUIF 11 ele tem uma taxazinha aí de administração de 0,9% ao ano. Ele tem um patrimônio líquido pequeno, porque afinal de contas é um fundo bastante novo, só 117 milhões de reais em patrimônio líquido, e tem pago aí mais ou menos R$1 em dividendos, tá? Mas nós vamos destrinchar tudo isso. O valor da cota gira em torno de R$104 e te devolve um dividend yield médio de 10,33%. Isso aqui no site Status Invest. Já chegou a ser negociado a R$106, mas também já chegou a ser negociado a R$98, tá, pessoal? E para a gente entender o NUIF 11, a gente precisa ver a carteira dele, das debêntures, então. Então, dando uma olhada aqui especificamente, a gente percebe que ele tem bastante dinheiro em caixa ainda. Isso é devido a uma última emissão de cotas que ele realizou. Eu vou te explicar aqui a segunda emissão de cotas, tá? Então ainda tem bastante dinheiro em caixa para ele poder reinvestir esse dinheiro que ele captou do mercado, mas tirando esse caixa, ele está ali muito atrelado à parte de geração de energia, de telecomunicações, de transmissão de energia, rodovias, bancos, saneamento, óleo, gás, serviços ambientais, terminais portuários, distribuição de energias e locadoras. Então vê que é uma carteira de certa forma bem diversificada dentro do ramo de infraestrutura, porém ela tem um peso maior em todo o segmento de energia elétrica, tá, pessoal? Então isso é um fato mais protetivo, porque empresas de energia elétrica têm um capital mais protegido, têm uma receita anual permitida, eles têm uma previsibilidade de caixa. Isso traz uma segurança para o fundo quando ele vai emprestar esse dinheiro ou comprar essa debênture que está sendo emitida por essas empresas de energia. Então são empresas que são bons pagadores, digamos assim, tá? Se a gente dá uma olhada então em rentabilidade ao longo do tempo, desde a criação do NUIF 11 ou NUIF 11, a gente vê que ele tem uma rentabilidade sobre a cota patrimonial de 24% contra o IMAB, que é o nosso índice que utilizamos para analisar a atratividade da renda fixa ou não. Então, os títulos IMAB ou IPCA+, ou os títulos de renda fixa que renderam 18,78, este fundo rendeu mais do que o IMAB, e o IMAB é um índice meio difícil de se bater. Então, uma rentabilidade que eu vejo positiva, tá? A expectativa do fundo não é ter grandes rentabilidades em cima do IMAB, assim como o outro FIINFRA, o Juro 11, por exemplo, o CADIF 11 ou o IFRA 11. Então esses são fundos mais agressivos.
Aqui é um fundo mais ameno, mais tranquilo, até porque a carteira de crédito dele é uma carteira mais tranquila também. Então ele espera-se de 0,5% a 1% de retorno em cima da NTNB, que é o IMAB. Tá bom, pessoal? É tipo como se você estivesse investindo sobre o IPCA+, mas você ganhasse uma rentabilidade maior, tá? Então, interessante. Com isso, com toda aquela carteira de investimentos diversificadas em vários tipos de infraestrutura diferente, com vários clientes, ele tem pago um dividend yield em média que gira entre 12%, quase 13% e 11,9%. Para você ter uma ideia, em julho de 2024, 140% do CDI foi a rentabilidade da distribuição dos dividendos, tá? Então, uma rentabilidade interessante, pessoal. Se a gente pega, então, para ver aquele segmento, a gente precisa dar uma olhada na carteira das debêntures, e as empresas que estão no NUIF 11 são empresas bem interessantes. A gente tem empresas bem conhecidas, Neo Energia, Eneva, Bradesco, PetroRio, a Horizon, a Porto Seguro, a gente tem a Brisanet, a Movida, aí tem a Eco Rodovias. Então são empresas que possuem uma classificação de risco muito bacana, ou seja, que elas não são arriscadas, elas são boas pagadoras dos empréstimos que elas fazem. Então isso dá essa segurança para o fundo ter esses ativos na carteira. Então são empresas bem interessantes que ele tem ali na sua carteira. Então quando a gente olha todo o segmento da carteira, todas as empresas que estão ali com as debêntures, a gente tem que analisar alguns critérios básicos específicos. A gente tem que, primeira coisa, ele tem 27% em caixa, como eu já disse anteriormente, e 72% em créditos sobre as debêntures. Então, suponhamos que a gente pegue aqui a Sterlite, que é essa primeira empresa de transmissão de energia. Ela tem um volume financeiro da debênture não muito grande, 11 milhões de reais. Outra coisa que temos que analisar é o quanto isso interfere no patrimônio líquido. Esses 11 milhões de reais dentro da carteira do fundo está ali com um peso de 9,49%. Então, suponhamos que, se essa empresa não pague as debêntures, quase 10% do fundo é impactado. Mas veja que o primeiro tomador ele tem um rating AAA, que é um rating que dá muita segurança financeira para ele estar ali tomando quase 10%, certo, pessoal? E é uma taxa até aqui interessante, né? IPCA mais 7,21 é uma taxa que dá uma rentabilidade muito boa para o fundo. E assim, todos os outros todos os outros debêntures estão ali associados. PetroRio também, com quase 6 bilhões de reais, tomando 5% do patrimônio líquido. Então, quando você for analisar um FIINFRA, você tem que ver a carteira de crédito dele, como que está ali, quais são os devedores, quais são as taxas. Então, aparentemente, por essa segurança e por não cobrar uma taxa tão agressiva das debêntures, o fundo do NUIF 11, apesar de ele ter uma rentabilidade mais amena, ele entrega um pouquinho, ou tende a entregar um pouquinho mais de segurança. Apesar disso, como ele é um fundo novo, ele tem uma liquidez média diária bem pequena, em torno de 50 mil reais. Isso aumenta muito a volatilidade do fundo. Se eu tenho 10 mil e vou lá e compro, a cota vai subir bastante, porque pela questão da oferta e demanda. Se eu tenho 10 mil reais investido no NUIF, vendo tudo, a cota também vai cair bastante. Então, o fundo que ainda é pequeno, ele precisa melhorar bastante essa liquidez. Para melhorar essas questões, o que o NUIF fez? Ele lançou uma segunda emissão de cotas, captando ali 63 milhões de reais. Com esses 63 milhões de reais, ele tenta buscar outros tipos de ativos, comprar outras debêntures. Para quê? Para ele minimizar a exposição daquela carteira de crédito, ou seja, para que o maior devedor não tenha todos aqueles 10%, tenha um pouco menos. Então ele vai melhorar essa diversificação, vai aumentar o número de cotas para que a negociação fique mais eficiente, com isso a liquidez consiga aumentar. Isso traz menos volatilidade para o fundo e traz mais segurança para quem está colocando o suado dinheiro ali, tá, pessoal? Então a ideia é mais ou menos isso, ok? Cotação, hoje custando R$ 104,60, ele tem uma rentabilidade negativa de quase 10%. Oportunidades para ter um yield médio mais expressivo no futuro ou desespero para aqueles que compraram um valor mais caro. Eu entendo muito bem do negócio. Geralmente a cota fica em torno de R$ 106, que seria o valor justo de todas aquelas debêntures, e o mercado está disposto a pagar somente R$ 104, tá, pessoal? Mas aí fica a critério de cada um. Então é o seguinte, em termos de performance,
o NUIF 11 ele perde para outros FIINFRAs que a gente tem aqui no canal, como o Juro 11, o BDIF 11, o CADIF 11, o IRFA 11. Porém, ele ganha nessa carteira com bons devedores. Então, se você quer colocar o seu pé na categoria de FIINFRA, mas tem medo, igual acontece nos casos do BDIV11, que está mexendo muito na carteira, cota desvalorizando, dividendo diminuindo, tudo isso te incomoda, você fica desconfortável de investir assim, talvez você estudar o NUIF 11 te dê um pouquinho mais de segurança por essas questões da carteira ser uma carteira mais tranquila, lembrando que não é indicação de investimentos. Quanto mais eu analiso os investimentos, quanto mais eu vejo a renda variável, mais receoso eu fico em investir em ativos que têm um dividend yield muito agressivo, que entregam bastante rentabilidade, mas incomoda na questão da volatilidade, incomoda na imprevisibilidade do fundo, incomoda em vários outros aspectos que eu sei que também que você se incomoda. Então, a gente resume o NUIF nessas questões um pouco mais amenas. Ele ganha na rentabilidade do IMAB, mais agressivo, mas ele perde para os outros que são mais agressivos ainda. Tá? Espero que você tenha entendido sobre o NUIF 11. Cabe você colocar na balança e ver como que está a sua carteira de investimentos como um todo, se cabe ou se não cabe, se ativa ou não, e com isso tomar suas próprias decisões, tá certo, pessoal? Tome uma decisão importante e deixe o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço o vídeo, você já recebe aí, automaticamente assiste em primeira mão todas as notícias dos nossos vídeos diários que temos aqui no canal. Por quê? Você assistiu o Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais e tchau!